Olá, meus amores! De volta para a nossa aula de geografia. Volta e revira. Toda vez que nós damos volta e revira, significa que nós estamos fazendo uma revisão, uma fixação dos assuntos já comentados nas aulas anteriores. Nós estamos trabalhando paisagem, vocês lembram disso, né, gente? Paisagens com elementos naturais, paisagens que são modificadas pelo ser humano, coisas que foram construídas numa paisagem, que tinham uma utilidade, depois mudou a utilidade. Nós estamos trabalhando, então vamos lá. Volta e revira, vamos fixar, revisar algumas coisas trabalhadas em aulas anteriores. Paisagem é tudo o que podemos ver e perceber em um lugar. Então, nós já sabemos que o conceito de paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver, perceber em um lugar. Então, a paisagem muda de uma hora para outra, com certeza. Ou demora anos para mudar essa paisagem, depende daquilo que vocês estão vendo. Se vocês chegarem na janela da casa de vocês, vocês vão estar tendo uma paisagem. Se vocês estão dentro da sala de vocês somente, estão tendo outra paisagem. Se vocês vai ter em contato com a natureza, um tipo de paisagem. Se você estiver no centro de uma cidade grande, outro tipo de paisagem. Os elementos naturais de uma paisagem são formados pela natureza. Então, toda vez que falamos em elementos naturais, esses elementos são da natureza, como rio, mares, lagos, montanhas, né, gente? A vegetação natural, porque existe uma vegetação natural e existe aquela vegetação que está ali plantada pelo ser humano. Há uma diferença nisso. Os elementos culturais de uma paisagem são criados pelas pessoas. Então, nosso livro, ele chama de elementos culturais, tudo aquilo que é criado pelo ser humano, por uma pessoa. Se o ser humano cria uma plantação de arroz, então aquilo ali já não é uma paisagem natural para o nosso livro. É uma paisagem cultural, porque foi o ser humano que realizou. Lembra daquele jardim magnífico lá do sul do país? Então, foi construído pelo ser humano. O Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro. O nosso Jardim Botânico tem as mãos humanas, tem o projeto humano, né? Então ali já não vamos chamar de uma paisagem natural, é cultural. Por quê? O homem interferiu, o ser humano interferiu. A paisagem de um lugar é resultado do trabalho humano, da ação da natureza. Então, a paisagem dos lugares, claro, tem a parte da natureza, mas também tem a ação humana. Porque hoje o ser humano está em todos os lugares. A paisagem se transforma ao longo do tempo. Nós temos uma paisagem hoje e conforme o tempo for passando, nós temos outra paisagem. Conversem com os adultos da tua família, até mesmo com os adolescentes, como era o centro da Taquara há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Há uns 5 anos, 7 anos atrás, quando era o centro da Taquara, sem a rua que passa o BRT, aqui tinha um McDonald's, bem ali no centro, aonde eles fizeram a parte dos ônibus, né? A rodoviária ali dos ônibus, perto do BRT. Ali atrás tinha uma garagem de ônibus, agora estão construindo um shopping. Então, essa é a grande transformação. Vocês mesmo, quando o shopping estiver construído, aí vocês vão falar assim, quando eu era pequeno não tinha esse shopping aqui na Taquara, agora já tem o shopping. Quer dizer, a transformação. Aonde hoje é uma padaria, tinha uma padaria aqui chamada Padaria Baronesa, Cisne na freguesia, Baronesa, de esquina. Hoje é uma papelaria. Aquele prédio ali tem muitos anos. Essa padaria ficou ali mais de 50 anos. E hoje virou uma papelaria.
papelaria. Então, é uma paisagem que mudou. O prédio está ali, mas a utilidade desse prédio são outras. Converse com a família de vocês, gente, sobre a transformação que aconteceu aí no lugar que vocês moram. A tia está falando do Largo da Taquara, porque é onde fica a nossa escola. Mas vocês podem conversar com os adolescentes, com os adultos da família de vocês, da transformação do lugar que vocês moram. É interessante saber a história do lugar onde nós vivemos. Então, vamos lá. A nossa atividade. Complete o diagrama. Então, vamos completar o diagrama. É tudo que você vê e se percebe em um lugar. Já está até aí. Paisagem. Então, a partir daí, nós vamos completar as outras palavras. Por meio dele, as pessoas transformam a paisagem. Por meio dele, as pessoas transformam a paisagem. Elemento da paisagem formado pela natureza. Elemento da paisagem criado pelas pessoas. Exemplo de elemento natural e exemplo de elemento cultural criado pelos homens. Nós vamos ter que ver o número de letras, o que pode ser. Alguns, quando você colocar alguma resposta, já está ajudando a ver a letrinha da outra resposta. Olha lá, observando a cena. Essa cena vai auxiliar vocês. Observe que essa cena aí nós temos um rio, fizeram uma ponte nesse rio, essa ponte onde vão passar animais, pessoas, né? Até veículos, construíram 2 casas, construíram plantações, olha aí, ó, nós temos 3 tipos de plantações diferentes, mas também tem os elementos naturais, que são as montanhas, a vegetação natural mesmo, que a própria natureza deixou. Observaram essa cena toda? Muito bem. Agora, vamos ver o número 2. Algumas obras mudarão a paisagem do bairro onde Arthur vive. Então, o bairro do Arthur sofrerá transformações, mudanças, vão fazer obras para mudar o bairro. O desenho 1 mostra como o bairro é atualmente. O desenho 2 mostra como ele ficará quando as obras terminarem. Então, vamos lá. Nós estamos tendo uma visão de cima, nós já estudamos isso, né? Nós estamos tendo uma visão de cima, ó. Nós estamos vendo a praça, as construções, nós estamos vendo o teatro, o hospital, o banco, a quadra de esporte, o rio. Visão de cima para baixo que nós estamos tendo. Temos uma legenda, ó. Esse saquinho de dinheiro é o banco. O carrinho significa mercado. As máscaras, o teatro. A cruzinha vermelha, o hospital. As árvores, a praça. E o livrinho aberto, a biblioteca. Então, na primeira cena, nós estamos vendo o livrinho lá aberto, a biblioteca, a praça, o hospital, o teatro, o banco. Eu só não encontrei o supermercado na primeira cena, mas tudo bem, gente. Ah, mas na segunda cena, observe, foi construído o supermercado. Apareceu ele, apareceu o supermercado. Agora observe, o supermercado não estava ali, ele foi construído depois. Para construírem o supermercado, alguma coisa teve que dar espaço para esse supermercado ser construído. Será o que foi, ó? Será o que tinha ali e que depois construíram o supermercado? A praça. Eles, no local da praça, eles construíram um supermercado. Selecione abaixo as frases que indicam as mudanças que ocorrerão no bairro de Arthur. Uma ponte será construída no rio? Vamos lá. Construir uma ponte no rio? Vamos ver a primeira cena. A primeira cena não tinha nenhuma ponte. A segunda cena já demonstra ponte. Então, sim.
A praça será substituída pelo mercado? Infelizmente, sim, perdemos a praça. Oh. O hospital será substituído por um cinema? Vamos ver o hospital e o hospital continua no mesmo lugar. Uma rua será construída do outro lado do rio? Vamos observar isso. Do outro lado do rio. Oh, construíram ruas do outro lado do rio. Muito bem. Em sua opinião, essas mudanças serão boas? Converse com os colegas sobre o assunto. Então, vocês vão ter que escrever sobre essas mudanças. Essas mudanças serão boas, sim ou não? Por que serão boas? O que vocês acham dessas mudanças? Aí vocês vão ter que escrever no caderno de vocês sobre isso. Combinado? Eu quero a resposta no caderno, porque no livro não tem espaço para isso. Trabalhando a linguagem. O texto que você vai ler descreve as mudanças ocorridas na paisagem de um bairro. Descrever é falar sobre. Então, está descrevendo, dizendo quais foram as mudanças realizadas no bairro. O bairro Jardim das Flores mudou. Olha que interessante o nome desse bairro, Jardim das Flores. O bairro Jardim das Flores tem esse nome porque ele havia muitas árvores e floresciam na primavera. Então era tão cheio de árvores esse bairro. E na primavera essas árvores floresciam, quer dizer, as flores nasciam e ficava lindo. Por isso que botaram esse nome, Jardim das Flores. Atualmente, algumas dessas árvores foram derrubadas. Então, atualmente, algumas dessas árvores foram derrubadas. Nesse bairro havia muitas casas, mas hoje há poucas casas e muitos prédios de apartamento. Então, no bairro tinha muitas árvores, muitas casas, mas algumas árvores foram derrubadas e algumas casas também foram derrubadas para que eles pudessem construir prédios. Prédios esses que tinham vários apartamentos. O comércio não era muito variado no passado, mas atualmente há padaria, papelaria, sorveteria, farmácia e mercados e lojas. Então não tinha muito comércio antigamente. Mas hoje em dia está cheio de comércio. Então nós podemos ver a paisagem, essa foto, da forma antiga do bairro. Olha só, as casas, as árvores todas floridas. Olha, gente, que lindo! Muito lindo mesmo. Marque as características da paisagem que foram transformadas no bairro Jardim das Flores. Então, vocês vão marcar as características que foram transformadas, que foram mudadas nesse bairro. A presença de árvores que florescem na primavera. Data da fundação do bairro. Tipo de moradia predominante no bairro ou tipo de comércio existente. Então, quem tiver dúvida, releia o texto para poder fazer essa atividade. Número 2, sublinhe no texto os trechos que justificam as informações que você marcou. Por que você marcou? Ah, porque você leu no texto. Então, você vai lá no texto e vai sublinhar, passar uma linha embaixo. Complete o quadro com informações sobre o bairro Jardim das Flores. Nós vamos completar com as informações. Tem que reler o texto, tá, gente? Converse com seus familiares para descobrir como eram as moradias e comércio do seu bairro no passado. Depois complete o quadro com as informações sobre o bairro onde você mora. Está falando do local que você mora. Tia, eu não moro na Taquara. Tia, eu moro na Boiúna. Tia, eu moro no Pechincha, eu moro no Tanque, eu moro na Santa Maria, no Pau da Fome, eu moro lá na Colônia, eu moro na Curicica, eu moro na Freguesia, eu moro em Bangu, eu moro em Campo Grande, eu moro em Madureira, Marechal Hermes, Engenho de Dentro. Cada um vai fazer do bairro, do local que mora.
Em uma folha à parte, escreva um pequeno texto contando as mudanças que aconteceram em seu bairro, usando as informações dos quadros. Lembre-se de dar um título para seu texto. Faça um desenho que represente como você imagina que era o seu bairro antes dessas mudanças. Então, vocês vão pegar uma folha, de A4, né? Ah, tia, eu posso fazer de A3? Vai ficar imensa, mas pode. Vocês vão usar o material que vocês têm aí. E nessa folha, vocês vão escrever um pequeno texto contando as mudanças que aconteceram em seu bairro, usando as informações do quadro. Lembre-se de dar um título para seu texto. Tem que ter o título. Texto inicia-se com letra maiúscula, hein, gente? Cuidado com a pontuação. Tio trabalha de geografia. Sim, eu sei que eu trabalho de geografia, mas não é porque é de geografia que vocês não vão escrever de forma correta, não vão usar a pontuação correta, não é? Se fazer os parágrafos, tudo direitinho. Faça um desenho que represente como você imagina que era o seu bairro antes dessa mudança. Vocês vão fazer um desenho ao qual você imagina como era o bairro de vocês. Mas quem quiser também pode pedir a um adulto que pesquise na internet fotos antigas do bairro onde vocês moram. Olha que interessante! Ir lá na internet e procurar fotos antigas do bairro onde vocês moram para vocês saberem as transformações. Isso vai ajudar vocês também a elaborar, a criar o desenho do bairro antigo para vocês. Bom, mais um desafio lançado para vocês. E vocês já sabem, desafio lançado, desafio cumprido. Tchau, gente!